A paz do Senhor, irmãos! Nós estamos começando mais uma aula do nosso programa Pra Teu Louvor. Essa é a 11ª aula e nós vamos dar continuidade ao estudo que desenvolvemos na aula anterior, falando sobre início e término do som. Nesta aula, nós vamos desenvolver exercícios falando sobre respiração, que é o início da nossa produção vocal. Na aula anterior, falamos que para que a voz, a estrutura muscular da voz tenha condições básicas e de qualidade de desenvolver toda a sua postura muscular, antes da emissão vocal, antes do som da voz, nós precisamos pensar na nossa respiração, porque ela é o início da produção vocal. Então, para que eu tenha um som estável, estabilidade sonora, eu preciso ter uma respiração de qualidade, especialmente inspiração, ou seja, quando o ar entra dentro do corpo com qualidade. Nós vamos retomar aquilo que falamos na aula anterior em relação ao que acontece dentro do nosso instrumento, a voz. Quando nós inspiramos para cantar, se ativa uma estrutura muscular com a estrutura respiratória, especialmente musculatura abdominal, musculatura diafragmática e musculatura intercostal. Vários outros músculos também se ativam nesse momento, porém essa estrutura é a mais nítida, onde nós conseguimos perceber e visivelmente mesmo no nosso corpo que tudo isso está se ativando para que eu possa cantar. Então vamos retomar a questão da respiração, da movimentação adequada. E não estamos aqui falando que esse é o único jeito certo de respirar para cantar. Existem vários tipos de respiração trabalhadas, até mesmo para os diferentes estilos vocais, para as diferentes escolas de cantos, períodos de cantos desenvolvidos ao longo da história. Então vamos pensar nesse momento que o que vai nos dar qualidade é ativar a nossa musculatura intercostal, nossa musculatura diafragmática e também nossa musculatura abdominal. Essa estrutura precisa estar ativa e permanecer ativa enquanto você canta. Então pensem nas costelas, especialmente as últimas costelas, elas vão nos dar uma percepção maior dessa movimentação de expansão do diafragma. Inspirou? Expande essa estrutura, movimenta também a estrutura abdominal sem elevação dos ombros, da região clavicular e solta. Quando a gente inspira, a musculatura laríngea também já vai se posicionar para aquilo que você vai cantar. E aí vamos pensar como eu ativo tudo isso. O nosso cérebro já reconheceu aquilo que você vai cantar. Então, antes mesmo do som da sua voz sair, toda essa estrutura já vai estar preparada para iniciar o som da sua voz, iniciar a articulação do texto que você vai desenvolver com os articuladores que também já conhecemos, lábios, línguas, dente, a própria mandíbula, a própria laringe, palato mole, toda essa estrutura do trato vocal. Então vamos pensar na nossa respiração. Aqui também vamos fazer exercícios para fortalecer o nosso diafragma, que é um órgão importantíssimo que desenvolve equilíbrio, que dá equilíbrio ao fluxo de ar que está correndo no nosso corpo. Hoje nós teremos uma participação para que os irmãos possam ver em outro instrumento, ou seja, outro corpo, outra voz, essa questão da desenvoltura muscular em relação à respiração. Nós vamos chamar aqui a Jordânia para participar conosco desses exercícios. Paz do Senhor, Jordânia. Paz do Senhor. A Jordânia vai participar conosco desenvolvendo a abertura intercostal, ou seja, a abertura diafragmática, pensando no início do nosso som. Ou seja, aqui nós não estamos falando ainda de texto musical, texto gramatical,
precisamos desenvolver o nosso trabalho passo a passo para que a evolução seja eficaz. Então, nós vamos pensar na estrutura intercostal e peço para os irmãos perceberem a movimentação intercostal na abertura, no instrumento vocal da Jordânia, nessa estrutura muscular de respiração. Vamos inspirar juntas, Jordânia. Inspiramos e solta. Inspirou, segura. Aqui o diafragma está ativo e essa ativação nós precisamos ter enquanto cantamos. Soltou. Inspirou. Soltou. Agora nós vamos inspirar 2 vezes, ou seja, essa abertura, esse estímulo diafragmático vai se dar em 2 momentos. Para que serve tudo isso no nosso treino? Nós precisamos estimular o diafragma para que essa musculatura entenda que é você quem comanda o movimento de abertura e até mesmo o de fechamento, para que você consiga manter essa estrutura aberta pelo tempo necessário que você precisar durante o louvor que estiver cantando. Então, nós vamos abrir de 2 vezes. Inspirou 1, 2. Segurou, soltou tudo. E aí pensem, é curtinho. 1, 2, ok? Vamos juntos? Inspirou 1, 2. Segurou, soltou. Mais uma vez, segurou 1, 2, soltou. Agora, na descida, no relaxamento, ou seja, na expiração, nós também vamos fazer 2 vezes. Inspirou 1, 2, soltou 1, 2. Essa trava que você faz, tanto na ins quanto na ex, é um controle, você toma o controle da musculatura do diafragma. Isso vai fortalecendo toda a estrutura muscular e nos ajuda a ter esse controle quando nós precisamos permanecer com o músculo ativo por um tempo maior. Inspirou 1, 2, segurou, solta 1, 2. De novo, inspirou 1, 2, segura. E aí vejam que ela mantém aberto aqui enquanto nós estamos segurando. Soltou 1, 2. Vamos tentar de 3, ou seja, cada abertura tem que ser um pouquinho menor para que eu consiga expandir o necessário sem tensionar essa estrutura de intercostais, de estrutura óssea também das costelas e até mesmo a região clavicular e de pescoço. Então, 3 vezes na ins, 3 vezes na ex. Inspirou 1, 2, 3. Segurou, soltou 1, 2, 3. Ok. Mais uma vez de 3. Inspirou 1, 2, 3. Soltou 1, 2, 3. Vamos ainda de 4 vezes. 4 vezes na inspiração, 4 vezes na expiração também. Por que é importante aumentarmos a quantidade? Você coloca uma limitação, na verdade, uma posição de superação para a sua musculatura. Estimular a musculatura é importante para que ela desenvolva tônus muscular, consistência e resistência muscular. Então, 4 vezes na inspiração, 4 vezes na expiração. Ou seja, cada vez tem que ser mais curtinha ainda, ok? Inspirou 1, 2, 3, 4. Segura. Soltou 1, 2, 3, 4. Ok, mais uma vez, com 4 aberturas e 4 fechamentos. Inspirou 1, 2, 3, 4. Segurou, deixa o músculo ativo, sente toda essa estrutura intercostal, parte das costas, tudo isso aqui participando
da sustentação e do início da produção do nosso som. Soltou 1, 2, 3, 4. Ok. E assim os irmãos podem desenvolver de 5 inspirações e 5 expirações, se for possível e se os irmãos conseguirem, talvez não no primeiro momento, mas com o tempo de treino, 6 inspirações, 6 expirações, tudo isso para desenvolver energia muscular da estrutura intercostal e da estrutura diafragmática, que serve como apoio, sustentação, suporte para a nossa emissão vocal. Agora nós vamos fazer um exercício, ainda pensando na energia muscular dessa estrutura intercostal e diafragmática. Serão leves impulsos, estímulos na estrutura diafragmática, onde nós também vamos usar a estrutura abdominal. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos dar 5 estímulos. 1, 2, 3, 4, 5. Esses estímulos serão curtinhos, não serão ligados e vão ter a participação da nossa musculatura abdominal. Vamos testar. Inspirou. E aqui ainda não estamos preocupados com sonoridade de voz, com qualidade de um som bonito. Estamos trabalhando musculatura. Isso é exercício de aquecimento. Não é vocalize, ok? O vocalize vai trabalhar a sonoridade, o aquecimento vai trabalhar a musculatura em si. Então, mais uma vez, testando, inspirou. E no último U, eu ainda estou com essa estrutura aberta. Vamos testar com a Jordânia? Jordânia, o nosso exercício é para estimular essa região abdominal e diafragmática, ok? Então, inspiramos. Inspirou. 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 Vamos mudar para a vogal I. Mesmo esquema, mesma quantidade de estímulos, mudando para a vogal I, ok? Inspiramos. I. Inspirou. I. Inspirou. I. Inspirou. I. Inspirou. Inspirou. Mais um. Inspirou. Ok. Esse exercício é importante pensarmos nele com a atividade muscular abdominal para ajudar a estrutura intercostal e diafragmática a desenvolver esses estímulos e, consequentemente, a minha voz não ficar presa, tensa na região do trato vocal, na região da garganta. Então, eu posso pensar e não i. É uma diferença que os irmãos precisam perceber quando forem fazer o exercício e tudo isso vai trazer benefício ou até mesmo uma qualidade ruim para o nosso exercício. Então, existe um detalhe que nós temos falado em praticamente todas as aulas, que é a propriocepção. Precisamos desenvolver a sensibilidade e reconhecer no nosso corpo o que está nos beneficiando e o que não está. Todas essas questões são muito importantes no treino vocal. Nós vamos voltar? Agora são duas formas diferentes. São curtinhas e depois ligadas. Nós consideramos como staccato, essa nota que ela é cortada na metade, e legato, essa nota que é
ligada, ok? Então, vamos testar. Inspirou? Eu não vou respirar no meio dessas notas curtas. São pausas só de som, pausas de silêncio. Não é pausa para respiração, ok? Então, testamos. Inspirou? E permanece aberto, ok? Então, vamos daqui, começando em Lá maior. Inspiramos. Inspirou. 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 Inspiramos. 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 Vamos mudar para U. U. Além da atividade muscular, tudo isso, todo esse exercício também desenvolve a ativação muscular da nossa região de trato vocal, região laríngea. Por que é importante fazer essa associação? Cada vogal vai ter a sua posição no trato vocal. Então, todo o exercício que nós fazemos tem uma finalidade de posicionamento de trato vocal também. Vamos mudar para U. Testando, inspiramos. Lembrem que vogal U precisa de bico, ou seja, a gente precisa projetar o som com o posicionamento dos articuladores, ok? Vamos juntos? Inspirou. Inspiramos. Inspiramos. E pensem lá no fundo da estrutura de trato vocal aberto, ou seja, o palato mole, essa região posterior, está expandido. Inspiramos. 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 Esses exercícios nos ajudam a ativar a nossa musculatura respiratória, são exemplos de exercícios. Existem vários outros e nós sempre vamos desenvolvendo exercícios diferentes durante as nossas aulas para que os irmãos possam ter exercício para acrescentarem no treino individual de cada um. Todos eles vão nos ajudar a estimular essa estrutura respiratória e também a movimentar, a reconhecer os movimentos da nossa estrutura de trato vocal. Jordânia, obrigada pela participação. Agradeço. Contaremos com a Jordânia outras vezes aqui nas nossas aulas. Nesse momento, nós vamos aproveitar um louvor que nós já utilizamos como exemplo nas nossas aulas, que é o louvor Nesta Hora de Clamor, e vamos continuar falando da questão do início e término do som. Os irmãos perceberam que nós estimulamos a nossa musculatura respiratória antes de cantar, porque é ela que vai participar da sustentação desse início do som. Então, antes de qualquer treino, eu preciso pensar na minha respiração, para depois pensar em sonoridade.
E aí o treino de respiração, ele vem dentro do aquecimento, que tem o objetivo de atender a musculatura e não somente a qualidade do som, o tipo de sonoridade que eu quero no repertório que nós estamos estudando. Nós vamos pensar nesse hino Nesta Hora de Clamor e nessa frase inicial, por exemplo, nesta hora de clamor, vamos ler juntos a rítmica desse louvor, ou seja, como as sílabas estão divididas dentro do tempo que eu vou cantar o texto e a melodia. Mas agora nós não vamos pensar em notas, somente o formato da divisão das sílabas, ou seja, o ritmo dessa frase, ok? Então, nesta hora de clamor, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Nesta hora de clamor. Terminei aqui. O meu início precisa ter qualidade e o meu fechamento precisa ter qualidade. Por que eu peguei primeiro o ritmo sem as notas, sem a melodia da frase que nós temos neste momento? Porque é importante pensar que toda a minha estrutura respiratória, minha estrutura muscular, meu trato vocal, meus articuladores vão desenvolver a sua sustentação durante este tempo, durante este ritmo. E para que eu tenha qualidade de treino, eu preciso pensar passo a passo. Então, fazer a leitura rítmica do louvor também é importante para trabalharmos os lugares onde nós vamos respirar. Isso também é parte do treino quando vamos estudar um louvor novo, ok? Agora, vamos pensar na melodia em si. Eu tenho aqui as irmãs iniciando, cantando a mesma voz. Não há divisão de sopranos e contraltos. Os dois naipes estão cantando juntos. Então, o que nós vamos trabalhar? Os dois naipes com a mesma sonoridade. Agora sim a gente vai começar a pensar em sonoridade, ok? Então, vamos pensar nessa frase. Para que eu possa inspirar, começar o som com qualidade, enquanto a introdução acontece, eu já preciso estar inspirando e respirando, ou seja, ativando essa estrutura. Inspira e solta. Inspirou, soltou durante a introdução. Então, vamos juntos. 1, 2, 3 e... Nesta hora de clamor. Depois eu relaxo. E por que nós vamos relaxar nesse momento? Porque os homens estarão fazendo a frase seguinte, ou seja, as mulheres terão aqui um tempo maior para respirar, mas não necessariamente isso vai acontecer o tempo inteiro. Então, nem sempre eu posso relaxar toda a minha estrutura muscular enquanto estou cantando. O que eu preciso fazer, na verdade, é reativar essa musculatura de respiração. A frase seguinte... Necessitado, esse trecho nós vamos fazer necessitado, dependente, ligado, ok? Então, aqui, enquanto os homens estão cantando, as mulheres respiram. Inspirou. 1 e necessitado, dependente. Aqui, que eu não tenho lugar para respirar completamente, eu só refaço essa abertura, ok? Vamos lá do início? Pensem na questão do início e do término do som. Na aplicação desse tema, o que a gente precisa pensar de fato? Que o meu instrumento começa a trabalhar antes do som da minha voz sair. Então, eu preciso inspirar, posicionar esse instrumento. O esquema a ser seguido é inspirar e apoiar, abrir o espaço e depois liberar o som. É esse o esquema para tudo que nós formos cantar, para que
o início e o término tenham qualidade, tenham estabilidade muscular e também sonora, ok? Então, vamos juntos lá do início. Primeiro, soltem todo o ar, relaxem. Inspiramos. Nesta hora de clamor, os homens. Vamos retomar. 1, 2, 3 e necessitado, dependente, me coloco aos teus pés, ó Pai. Aqui é outro trecho que nós vamos somente refazer a estrutura intercostal. Como que eu refaço a estrutura muscular de respiração, promovendo o apoio nos intervalos curtos, respirando pelo nariz e pela boca, para que essa abertura seja possível. Reative a sua estrutura intercostal diafragmática, ok? Vamos pegar de necessitado, dependente, respirou, me coloco aos teus pés, ó Pai, respirou, dá-me o pão cotidiano, respirou, esse pão és tu, Jesus, ok? Inspiramos. Necessitado, dependente, me coloco aos teus pés, ó Pai, dá-me o pão cotidiano, esse pão és tu, Jesus. E aí, refaço, na verdade, porque a próxima frase já vai começar. Vamos pegar da segunda estrofe para testar toda essa estrutura na segunda estrofe. Nós estamos usando esse hino como exemplo por vários motivos. Primeiro, porque ele tem frases longas, ele tem notas longas numa sílaba só, então a gente consegue desenvolver a consciência de manter o som equilibrado, de iniciar bem o som, manter equilibrado e finalizar bem, seja com uma respiração de relaxamento completo ou seja com uma respiração de reativação muscular para entrar numa frase que já vai começar seguidamente. Então, vamos pensar na estrutura de as riquezas que eu encontro em ti. Vamos fazer a leitura rítmica, usando o mesmo exemplo que nós fizemos lá na primeira parte? Então, nós temos aqui, inspirou, as riquezas que eu encontro em ti. Ok? Aqui, as irmãs, por exemplo, já não tem uma frase inteira para respirar enquanto os homens cantam. Nós já iniciamos seguidamente. Então, a respiração aqui é de reativação, reabastecimento da musculatura intercostal. Vamos cantando com as notas, melodia da frase. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... As riquezas que eu encontro em ti são pra mim meu bem maior. Em ti espero, em ti confio, de ti vem minha salvação. Aqui eu já reativo também para entrar no refrão novamente. Todos os hinos que nós estudamos, seja o hino de coletânea que a igreja canta, seja um hino do grupo de louvor, precisa ser trabalhado, desenvolvido, isso no conjunto do grupo ali e também no treino individual. E uma maneira mais eficaz de nós estudarmos o repertório, os louvores, é da seguinte maneira. Eu leio o texto do hino, eu conheço a mensagem desse hino, depois eu penso os lugares que eu vou poder respirar nesse hino e que não vão interferir nessa mensagem.
que eu preciso transmitir. Ou seja, não vão interferir, a respiração não vai interferir na qualidade do texto, no sentido do texto. Então, a minha respiração, ela tem participação não somente técnica, mas também gramatical e musical. Por isso que iniciar e terminar o som adequadamente influencia também na mensagem que eu quero transmitir, no texto que eu quero transmitir e no sentido desse texto do repertório que nós estamos estudando. Então, quando você pegar um hino para estudar, leia, conheça o texto, conheça o sentido, a mensagem desse texto. Depois, pense nos lugares mais fáceis, mais tranquilos para respirarmos. Seja aquela respiração que renova todo o seu suporte respiratório ou aquela que só reativa esse suporte respiratório. Depois que nós desenvolvemos a consciência de onde eu posso respirar, faça a leitura rítmica, já pensando nos lugares de respiração. Então, você vai ler somente o ritmo, como nós fizemos aqui, pensando na respiração. Depois, coloque as notas, porque aí a sua consciência de texto, sua consciência de sentido, sua consciência de respiração já estará mais sustentada, mais consistente, na verdade, para que o louvor tenha qualidade. Isso é um trabalho muito interessante de pesquisa, de conhecimento do repertório, que é possível de ser desenvolvido com os grupos de louvor da sua igreja, com o seu treino, na verdade, seu próprio treino individual. Nós ficaremos por aqui nesta aula. Este louvor é um que você pode usar para treinar. Treine com outros hinos. Se tiver a curiosidade de saber como utilizar esse esquema de estudo em outro hino, nos mande a sua curiosidade, a sua dúvida, a sua questão, para que nós possamos utilizar aqui nas nossas aulas. O retorno de cada um dos irmãos é muito importante e por isso nós temos esse canal de comunicação e vamos sempre acompanhar as dúvidas que possivelmente os irmãos terão durante o treino para nós solucionarmos essas dúvidas aqui no nosso programa. Até a nossa próxima aula. A paz do Senhor Jesus!